A bola não para você que está ligado no meu canal no YouTube, se inscreva, dê seu like, vai mandando mensagem, participa bastante, aqui sempre trazendo todos os aspectos do Palmeiras, parte política, parte financeira, parte de futebol, tudo para você ligado aqui na Bola Não Para. Então se inscreva, dê seu like. Com muito prazer, vou conversar com o Rubinei Kikoli, ele é sócio e diretor financeiro da Black Star. A Black Star voltou a ser citada no último dia 11 de outubro, na entrevista coletiva de Leila Pereira. E o Rubinei está aqui, até porque a gente sabe que no Brasil a memória é curta. Então é importante lembrar todos os aspectos, o que ela citou a Black Star, o que foi a Black Star, o patrocínio de 1 bilhão que seria aí para o Palmeiras por 10 anos. O Rubinei está aqui para deixar tudo claro, explicar a parte dele, explicar o que ele tem que falar, em nome também da Black Star. Rubinei, muito obrigado por atender aqui ao Bola Não Para, em especial ao meu pedido. Por favor, Rubinei, eu queria que você falasse um pouquinho para o torcedor palmeirense, aquele que está chegando agora, pô, o que é a Black Star, ou aquele que não lembra direito, ou lembra só a parte que o que o clube disse sobre a Black Star. É muito importante a sua participação. Muito obrigado. Ok, vamos lá. Primeiro, agradeço aí o teu convite e um abraço a todos os palmeirenses, aqueles que admiram o clube, aquele que realmente conhece a história centenária de um clube como o Palmeiras. Então, fora essa parte política dentro dos torcedores, que tem vários mentes que trabalham e, às vezes, um questiona uma coisa, duvida disso, questiona outras coisas. Então, foi muito importante o seu convite para poder deixar a história do início até o dia de hoje, o que realmente aconteceu, como aconteceu e por que houve essa minha entrada e acabou gerando um monte de problema e as pessoas, às vezes, recebeu informações fracionárias dentro das notícias, por blogs, por jornais aí, da mídia. Então, é muito importante, em curto prazo, a gente tentar Claro. deixar bem claro tudo isso. O primeiro ponto, que eu acho que é importante, houve, sim, através de negócios, de empresas, aproximação com a W Torres. Eu tive reunido na sede da W Torres, houve uma proposta para poder fazer a aquisição do direito da W Torres. Nós chegamos quase perto, mas o Walter, ele estava vivo, que é, por sinal, um grande construtor. Eu tenho que admirar muito isso, porque... E também lembrar que quem fez isso, o Beluso foi um dos presidentes que proporcionou isso para o Palmeiras, que tem hoje um belo estádio, independente de situações políticas entre parte de conselho. Então, os interesses que existem no poder dentro de um clube como o Palmeiras, mas a gente tem que respeitar que hoje o Palmeiras tem uma grande, além de ser um grande clube, tem um grande estádio, e isso aí é importante. Então, isso chamou a atenção para poder fazer um grande investimento. Mas foi interrompido por eles acharem que seria melhor continuar, e estão continuando, estão fazendo um belo trabalho, e ponto final. Isso aí é uma coisa que tem que deixar separado, que nem existia ainda a possibilidade de falar em patrocínio. Isso aconteceu lá em 2000 e nem sei quando, entendeu? Então, aí depois, através de negócios que nós temos também do agronegócio, eu acabei conhecendo uma pessoa, eu não vou citar o nome para poder não criar também muita coisa, que tem isso dentro do Palmeiras, a turma do amendoim, da pizza fica remoendo essas coisas, mas é uma pessoa maravilhosa, de idade, que é também conselheiro durante muito tempo do Palmeiras, ele que me levou até o Paulo Nobre. Ele que me apresentou ao Paulo Você Nobre. Não era amigo do Paulo Nobre, Rubinei? Você não era amigo? Não. Eu admirava o Paulo Nobre já desde o início, pela história que o Palmeiras estava atravessando. Quando ele entrou, lógico que todas as informações foi benéfica para o clube. Eu só conheci um cara na vida que eu admiro, mesmo sendo corintiano do outro lado. O Vicente Mateus foi um cara que fez exatamente... Ele deu a vida para o Corinthians. Então, eu acredito que os corintianos também têm um valor muito grande dessa pessoa, além de ser um ícone dentro do Corinthians, né? Então, fora disso, houve sim essa aproximação. O Paulo é uma excelente pessoa. Eu acho que o Palmeiras, acho que vai ser muito difícil ter um cara que abraça do jeito que o Paulo abraçou. Vai ser muito difícil. A gente sabe que outros
por situações de conforto, situações de ego, situação até financeira, acabou entrando no mérito e fazendo esse trabalho. Mas, infelizmente, necessita de uma pessoa sempre. Agora, a briga de poder político interno, todos os clubes têm, e o Palmeiras não é diferente. Mas, quando houve essa aproximação, eu apresentei algo para o Paulo, me reuni com o Paulo, junto com mais 4, 5 conselheiros, inclusive o Genaro, que era o candidato dele. E quando eu conheci o Paulo, que eu estive no CT do Palmeiras, na primeira reunião, ele me deu até uma camisa, tá aqui, a camisa que eu ganhei do Paulo. E aí, o que acontece? Ganhei também isso aqui do Paulo, viu? Enfim. São poucas pessoas que têm isso daqui, ó. Ganhei do Paulo, obrigado. O Paulo está guardado com muito carinho, já tem já uns par de anos já. Então, o Paulo me explicou a situação, que estava dentro procurando reformular, e pelos comentários da Leila, que me levou a ir conversar com eles. Não foi que eu falei assim, eu vou para o Palmeiras e vou levar uma proposta porque eu sou palmeirense. Não. Começou tudo pelos argumentos que ela estava usando, porque estava o Gagliotti mais o Genaro disputando, e entenda que na disputa foi pau a pau, porque a diferença foi pouco, assim também como Genaro e Leila também foi praticamente uma diferença pouquíssima, que a Leila ganhou. Então, voltando lá, quando eu conversei com o Paulo na reunião, expliquei a situação, tudo, ele falou, vamos conversar lá no meu escritório, que é melhor a gente dar sequência lá. Chamou a turma que estava dentro da chapa do Genaro, conversamos, deixamos bem claro, e eu falei para o advogado Paulo, que conduziu tudo isso aí, eu falei, olha, eu vou utilizar, eu não vou colocar a minha empresa principal, porque eu sei que vai ter, entendeu? Muita gente vai focar, vai ficar revirando a empresa, e eu trabalho no setor de energia, isso não, eu não preciso de foco para isso, entendeu? Eu vendo para 3 companhias, só tenho 3 distribuidores, e ponto final. Não preciso, não, eu não conheço nenhuma empresa, a não ser algumas hoje aí, que vende energia, ela não gera, eu gero. Quem vende energia que faz propaganda. Agora, quem gera, não. Entendeu? Vende para os distribuidores. Então, não tinha necessidade. Eu coloquei a Blackstar, porque a Blackstar é uma empresa que foi constituída, são 3 sócios, eu, o Carlos, que é sócio meu na Eco Aeronáuticas, junto com o Arsim, que é um albanês, da Macedônia, que é americano hoje, né? Então, organizamos tudo isso. Eu falei, olha, eu vou usar, eles me autorizaram para poder colocar isso numa situação, para poder mostrar que tem. E nós tínhamos, na época, ainda tem até mais hoje, na época eu estava com um ativo, entendeu? Uma garantia bancária de 1 bilhão de euros, que eu poderia compensar ela e colocar os 200 milhões que eu estava ofertando para o Palmeiras, sem problema nenhum. E o processo, o que era? Eu falei, se eu conseguir isso daí, se der certo, eu vou trazer a empresa para o Brasil e a gente vai destruir, assim, aproveitar esse contrato de marketing para poder explorar. Tanto é que deu a ideia que eu registrei a Blackstar Bank para poder utilizar como um banco aqui no Brasil. Está registrado isso, entendeu? Então, o que acontece? Houve esse contrato junto com o Genaro apresentou, entendeu, para o grupo dele, dizendo, olha, se a Leila, como ela já tem 2 meses que ela vem Falando. dando entrevista, falando que se o Gagliotti não ganhar, ela tira a Crefisa, ela não vai ser mais patrocinadora. Automaticamente, a oposição fez certo. Vamos tentar se organizar, porque se a gente ganha, a gente já tem algo, entendeu? Dentro de uma condição como Crefisa, ou maior que a Crefisa, que na verdade era maior que a Crefisa. Então, isso foi muito bem organizado, não tem nada errado. O que aconteceu de erro depois foi que a malandragem, né? Aí veio a parte da malandragem política do poder interno, porque no dia que eu conversei com o Paulo, na primeira vez, ele me apresentou o Gagliotti. Foi a única vez que eu vi esse sujeito na minha frente. E falei para o Paulo. Isso você pode confirmar se o Paulo quiser confirmar. Eu falei para ele, não foi uma vez, não, foi umas 3. Falei, esse cara é traíra. Você está apoiando o cara errado, você tem que apoiar o Genaro nessa eleição.
você tem que fazer o Genaro. Ele tem um perfil exatamente como o palmeirense gosta. Esse outro ali é malandro, velho. Ele vai te foder. Foi justamente essa palavra que eu falei para ele. E aí, o Paulo, já me falaram isso, mas agora não tem mais como fazer nada. Isso ficou registrado. Eu falei isso para o Paulo, entendeu? E quero deixar bem claro isso, que eu falei isso no dia que eu conheci o Gagliotti. Eu não confiei, porque quando falou o novo patrocinador, ele olhou desesperado. Ele deu toda... O semblante dele mudou totalmente. E aí deu a entender que ele já estava com conchavo e realmente... tudo que eu imaginei aconteceu exatamente, que eu falei tudo isso antes. Bom, o que aconteceu? O seu Gagliotti utilizou, junto com o grupo dele, pegou na internet, que você pode pesquisar aquela carta que ele mostrou, vai estar lá dia 8 de agosto. Aquilo é de um site que a gente fala papelaria no mercado internacional. Ele pegou de uma empresa que mostrou algo que é falso, ele pegou aquilo, o advogado que está junto com ele lá, que eu tive também com ele, junto com o diretor de Que marketing foi da o Alexandre Palmeiras. Zanota, que você esteve com ele. Isso, eu tive no escritório dele, junto com o diretor de marketing da época, eu não me lembro o nome, um branquinho, esqueci o nome dele. Me perdoa que nome de homem eu não faço questão também de ficar lembrando. Mas aí, o que eles fizeram? Pegaram aquele documento, passaram um e-mail para o CEO que representa o HSBC aqui no Brasil, que o cara nem sabe o que está acontecendo, mandou, olha, isso aqui é verdadeiro? Você pode ver no e-mail que está isso aí, a gente quer que você cheque isso aqui. Ele falou, não, isso aí é falso. Eu falei, não vou responder isso aí, vou pedir para o pessoal de Hong Kong me responder, ou de Londres, na Rode, do PLC do HSBC. Lógico que o banco, aquele lá é falso, e é mesmo falso. Aí ele me pega no dia lá, ao vivo, principalmente na SPM, que foi, parece que passou isso aí, ele vai, olha, assinado pelo CEO, isso aqui é falso. Os caras da SPM me ligaram na hora, você não quer na hora? Eu falei, não, deixa ele falar à vontade, porque ele já está eleito. A Crefisa já fez o contrato, mais 3 anos com ele. Então, para que eu vou entrar em choque agora? Deixa eu ver exatamente o que ele mostrou, né, para a mídia, para eu tomar providência. Bom, tudo isso os caras esculhambaram, fizeram um tropé por conta disso, o Paulo se irritou, acabou pedindo afastamento, Ele entendeu? foi, só para recordar, né, Rubinei? O Genaro é punido 1 ano e o Paulo Nobre é advertido, Sim, e aí, a partir da sim. advertência, o Paulo renunciou também. Então, o que aconteceu? Essa gestão do Gagliotti, junto com a patrocinadora e junto com mais uma meia dúzia de pizzeiro e mascador de brisa que tem no Palmeiras, eles se juntaram, não entenderam a situação, porque o Genaro insistiu, olha, isso aqui é tudo verdadeiro. Eles contrataram, o Palmeiras, na turma dele, contratou uma empresa americana para me checar. E se lascaram, né? Porque o laudo deu tudo, é tudo verdade, meu, não tem nada errado que vocês estão falando. Aí o que aconteceu? Eles não se contentaram. Tentaram destruir a imagem do Paulo, a imagem do Genaro, a imagem de mais 3, 4, 5 conselheiros que estavam no grupo, foram penalizados. Eu acredito que hoje, se o Paulo pedir reparação, o Gagliotti, principalmente a Leila, que foi a mentora e a financiadora de tudo isso, eu acredito que o Paulo tem outro perfil, ele não vai, entendeu, por essa linha. Eu acredito que nem o Genaro. Também que eu acredito que o Genaro seja o próximo candidato de oposição, entendeu? É muito difícil lidar no Palmeiras com essa parte política, que tem grupos que têm interesse. Tem muita gente que quer ser presidente no Palmeiras, mas não tem a mínima condição de ser. Não adianta falar bonito, recitar. Para mim é receita de miojo, entendeu, meu? Para de falar a mesma coisa, porque essas coisas já é conhecida. Então, a inovação do Palmeiras não está nesse tipo de conduta, está em outra conduta, é unificar o clube, as pessoas que estão ali trabalhando, mas tem interesses diferenciados que acabam atrapalhando a oposição, ela é a pior que tem no Palmeiras. Eu vejo assim em outros clubes, quando tem uma oposição, por mais que tenha diferenciação, mas ele se une para favorecer o clube. Então, esse problema do Palmeiras, por ser hoje uma estrutura muito bem organizada, eu tenho que parabenizar principalmente o Paulo, trazer, entendeu, também muitos votos de
de solidariedade para o Beluso, que ele foi muito criticado, mas ele fez um excelente trabalho nessa parte que foi a estruturação do Palmeiras, de criar uma grande sede, um grande estúdio, um grande clube, um grande estádio, e hoje nós temos aí um belo palco para a gente colher resultados. E nós tivemos grandes resultados depois que o Paulo organizou. Só que eles não conseguem sair fora daquilo que o Paulo praticamente projetou e estruturou o clube. Então, isso é bacana, entendeu? Agora, tirando essas informações que foi mal conduzida, muito malandramente utilizada pelo Gagliotti, ele poderia ter fechado a boca e entendido, olha, ganhamos as eleições, acabou, todo mundo é amigo. Porque o Gagliotti ele se tornou ser alguém no clube porque o Paulo fez ele. Ele sozinho não era ninguém. Ele foi vice do Paulo. O Paulo jogou uma estrutura na mão dele para poder fazer com que ele desse sequência, mas ele se uniu a outra parte, entendeu? Ele se garantiu numa condição que ganhou com isso. Ganhou, teve êxito, teve. Financeiramente, talvez, entendeu? Não posso falar nada. Foi o clube teve benefícios? Teve. Tivemos títulos, mas tivemos um monte de problema também, pô. Então, um grande clube como o Palmeiras, ele pode ter muitos problemas, mas o interno ele não pode ser exposto da maneira que foi. Nós somos ridicularizados, entendeu? Por conta de falas, tanto do Gagliotti lá na oportunidade de mostrar um documento, que eu até acabei numa carta, eu coloquei como aquilo papel de bunda, nem aquilo é. Eu tenho que usar o mesmo termo que eu usei, eu não gostaria de ficar falando palavras assim, mas eu acho que é importante as pessoas saberem assim, eu tenho meu jeito de ser, eu não fico segurando algumas palavras para poder, entendeu? Não. Em algumas entrevistas que foi dada para blog ou alguma transmissão que foi feita no WhatsApp, o pessoal se utilizou dessas falas e colocou na mídia. Algumas coisas estavam meio pipocada porque ficou meia sílaba, alguém não entendeu a palavra ou o comentário inteiro. Então, houve muitas dúvidas, mas a verdade é essa: houve sim o interesse pelo estádio para poder ajudar o Palmeiras, porque eu utilizar do marketing para isso aí. Houve o interesse de investir no Palmeiras 10 anos, 200 milhões de dólares na época, passava de 1 bilhão, e hoje passa, dá 1 bilhão 250 milhões de reais, que seria ainda um dos maiores patrocínios, muito mais que a Crefisa. Não tem nada contra a Crefisa, achei assim injusto o pessoal pelo menos eles falam que foi o pessoal da Mancha, não está ainda Não uma está provado, né? investigação provado, entendeu? Pichar as lojas, entendeu? Entendeu? Tem lá uns lugares que é fundo de quintal mesmo, como eu justifiquei isso aí. Agora vamos falar sobre o comentário que a Leila, ela assim, ela consegue tirar a múmia, né? Depois de 3.000 anos e consegue dar vida para isso. Eu vou deixar bem claro a oportunidade, o Fred, que eu conversei com meus advogados. Assim que ela terminou a entrevista, o pessoal teve uns 5 conselheiros que me ligou. Olha, ela falou e citou. Aí eu peguei só o trecho que me interessava. Eu peguei aquilo lá. Posso repetir Irmão, só o dá trecho aqui? telefone. Só vou repetir o trecho aqui. O trecho tá em aspas aqui, ó. Temos contrato até dezembro de 2024 e vamos honrar religiosamente até o final. Eu vou ser candidata à reeleição. E aí, se o associado continuar confiando no meu trabalho, terei o maior prazer de continuar patrocinando o clube. Ou seja, ela liga o patrocínio também à permanência dela. Nós vamos fazer uma concorrência desde que seja uma empresa que exista e não a Black Star e que ofereça algo sério e de verdade. Bom, justamente baseado nessa fala dela que eu conversei com os advogados, entendeu? Foram unânimes para poder buscar uma reparação. Nós estamos estudando ainda essa reparação, mas ela vai existir, porque eu acho o seguinte: você citar na entrevista que ela fez, olha, poderia aparecer uma empresa como foi ofertada no passado com os mesmos números. Ela não estava dando uma abertura, me criticando, ou criticando a Blackstar, ou criticando qualquer outra empresa. Ela simplesmente poderia ter feito uma comparação, que eu acho normal, entendeu? Não tem nada errado. Agora,
ironizar, debochar, tá? Não quer, vai que apareça uma Green Star, entendeu? Tanto que alguns vídeos que eu fiz para poder dar risada, eu falei a Yellow Star, a Green Star, responde, entendeu? Mas isso, a fala dela foi benéfica para ela, mostrando que lá no passado, quando do ocorrido, realmente as atitudes que foram tomadas foram as corretas, e não foram as corretas. Nenhum palmeirense, que eu duvido que tenha algum palmeirense que não acredita na palavra do Paulo. Paulo foi um cara que pegou o Palmeiras quando entrou. Eu me lembro disso aí, tá aí a ser cortada a água ou a luz. Eu não me lembro, que o Paulo até me perguntou se eu tinha alguma empresa para poder tirar a água lá na região, porque não conseguia encontrar a água. Eu já tinha tentado tudo isso para poder não ficar na mão direta, para poder diminuir custo. Mas até hoje eu vejo assim. Agora, essa patrocinadora, ela faz investimento com recebíveis. O Paulo não. O Paulo colocou tudo lá. Tanto é verdade a estrutura que foi montada, que assim, na primeira oportunidade que o Gagliotti teve, foi devolver o dinheiro para o Paulo, que era o dinheiro mais barato. Entendeu? Era o dinheiro mais barato, para quitar dívida, para não ter falatório, para ele nunca falar, vocês estão me devendo, alguma coisa assim. Coisa que o Paulo nunca falou. E vou deixar bem claro: o Paulo tem helicóptero, tem avião, tudo escrito Palmeiras. Ele nunca se gabou disso. Agora, se o pessoal não sabe de uma informação bem assim, vou deixar bem claro isso: eu não tenho avião, eu tenho fábrica de avião, eu produzo aeronave nos Estados Unidos, eu produzo turbina, aviões sob encomenda. O meu sócio, que é engenheiro da aeronáutica, ele foi da NASA há muito tempo. Ele tem desenvolvimento de aviação, um gabarito imenso nesse setor. Então, vou deixar bem assim: um dos setores que eu atuo é a aviação. E minha empresa está lá nos Estados Unidos, né? Aqui não tem nada aqui no Brasil. É tudo lá nos Estados Unidos. Então, eu quero deixar bem claro: avião eu não tenho. Eu prefiro andar de avião comercial, tranquilo, entendeu? Avião é um custo. E se o pessoal não sabe, que é uma informação que eu acho que é bem importante, a pessoa que não tem tanto conhecimento do negócio, como é que funciona esse setor de aviação, 99% dos aviões fabricados no mundo, ele é vendido no leasing. É tipo carnezão da Casa Bahia, para aquele que não sabe. O carro, todos os carros produzidos no Brasil, 90% é financiado por banco ou por financeira, entendeu? Pouca gente vai lá e compra à vista carro, entendeu? Isso as pessoas acham assim: eu tenho um avião 350 milhões, mas não está pago. Se você pisar na bola, você perde ele. Não sei a situação lá da Placar. Se é um avião com aquisição 100%, acredito que não. Eu acredito que não, porque eu conheço o setor. Entendeu? Eu não conheço ninguém aqui no Brasil que foi lá e meteu 350 pau numa aeronave, entendeu? Porque uma aeronave daquela custa dinheiro. Uma aeronave daquela, você tem que manter piloto, hangar, entendeu? O custo dela é muito alto. Então não dá para colocar 350 pau assim, porque tem a depreciação, e a depreciação você faz no leasing. Porque as companhias sabem que ninguém vai meter 350 milhões, 500 milhões, 100 milhões num avião, entendeu? Num jatinho. Então, tudo isso é feito no leasing. Então, se o palmeirense acha que às vezes pode ser, eu, pelo amor de Deus, não estou levantando aqui uma lebre, eu estou falando que o mercado é assim. O mercado de avião, o leasing, praticamente mais de 90% é através do financiamento, do leasing direto com a empresa. Isso a Bombardier, a Airbus, a Boeing, tudo é assim. Então, a Embraer, você pode checar tudo isso aí, como que é feito isso aí. Então, às vezes, o pessoal o palmeirense lá, que é focado só assim: nossa, a Leila comprou um avião para o Palmeiras. Não, não comprou um avião para ela mesma, deixou claro isso aí depois. Houve tanto comentário que ela separou, ela percebeu, mas o ego é demais. Então, a gente não pode ter. Eu fui categórico nisso. Nós não podemos ter um patrocinador presidente do clube. Isso não tem como. Isso, se o Atlético Mineiro for comprado lá pelo pessoal lá do banco da MRV, é um direito dele colocar: é meu, entendeu? Tudo isso é meu, porque ele pagou por isso. Nem o Ronaldo,
que fez uma aquisição, parte do Cruzeiro, eu não ouvi da boca dele nenhuma matéria dizendo o Cruzeiro é meu, entendeu? Eu estou fazendo do Cruzeiro se tornar aquele clube que sempre foi, entendeu? O antigo Palestra Itália, como o nosso também, Palestra Itália. Então, o que eu queria deixar bem claro, Fred, era assim, o pessoal entender que houve uma manipulação política dentro do Palmeiras, apresentou um documento falso extraído da internet e colocado isso numa mídia para poder favorecer o grupo deles. Penalizaram injustamente, que, lógico, o Genaro entrou com recurso, conseguiram lá Sim, diminuir. eliminar um monte de problema, mas ficou aquela primeira impressão que fica. É A duro mágoa você... ficou, né? A mágoa ficou. Também. Então, mas é aquela coisa, a mentira, como diz um tal aí que está no poder, a mentira, ela vai rápida, né? A verdade vai engatinhando. Então, é muito difícil depois você, com a verdade, tampar um buraco imenso que uma mentira faz, porque você tem que provar sempre, porque o outro saiu na frente e já, plá, entendeu? Puta, é muito difícil isso aí. Então, as pessoas, infelizmente, no Brasil, tem uma conduta que às vezes não consegue entender. Se alguém está falando mal, se um amigo chegar para mim e falar mal de outro amigo, eu, eu evito esse que está falando, não o outro que foi falado, porque esse não é de confiança, porra. Como é que eu vou aceitar um cara que não está sendo justo com o outro que não está presente para poder se defender? É como na justiça, às vezes você é penalizado porque você não é encontrado. E às vezes você está certíssimo, isso existe. Já aconteceu isso comigo, entendeu? De achar que estava tudo certo e não estava nada certo. E acabei entendeu? Entrando para o tubo depois, né? Mas deixando bem claro isso, referente à parte dos documentos, isso gerou um processo contra o Gagliotti, de 100 mil inicialmente, mas como ele se escondeu durante um bom tempo, o oficial de justiça foi atrás dele. Agora, recentemente, que eu consegui o endereço dele, entendeu? Está bem próximo até do Palmeiras ali, do estádio. Agora ele vai ser notificado e nós vamos aumentar agora de 100 para 1 milhão a indenização. Essa indenização já está estipulado que está indo para algumas entidades que trabalham com criança no esporte, principalmente no futebol. Isso aí já passei para os advogados para poder, se acaso o juiz entender que ele cometeu danos, então será distribuído para essas entidades e não quero mais nada. Referente à Leila, dos comentários irônicos que ela utilizou para poder se gabar, dizendo que realmente a Black Star era uma empresa qualquer. Se pegar hoje o patrimônio da Leila e pegar o patrimônio dela quando ela entrou no Palmeiras, então o Palmeiras que tornou ela bilionária. Isso aí é claro. Isso aí é claro. Então, ela deve muito, muito para o Palmeiras. Deve muito. Ela tem muito a agradecer o Palmeiras. O Palmeiras não tem que agradecer ninguém. O Palmeiras está ali com a vitrine dele para poder absorver recurso, para poder ele ser beneficiado, ele proporcionar para os nossos 20 milhões aí, que eu acredito que tenha de palmeirense, e pessoas que amam muito esse clube, que sofre quando tem perda, sofre também quando tem vitória, porque é uma coisa que mexe muito com as pessoas. Então, eu acho que para esses palmeirenses que é importante a verdade. A verdade é que eu coloquei, existe os ativos, eles estão abertos, é público isso aí, para quem tem acesso ao sistema financeiro, pode checar, não tem problema nenhum. Eu apresentei isso para o Genaro, apresentei para o grupo dele, mandaram checar, está tudo certinho, não tem nada errado. A parte da maior assim, garantias bancárias que eu tenho está em custódia bancária. Eles são gerados um SKR, vocês devem saber que é um recibo de custódia. Então, o recibo de custódia, quando está dentro do banco, o banco já checou tudo, entendeu? É como E a grande reclamação, né, Rubinei? A grande reclamação à época, não apresentou as garantias bancárias, e aí, como atrelou aquela carta do banco, o HSBC, com a não apresentação, segundo o Palmeiras, das garantias bancárias, aí falou, essa proposta não existe, isso aí é só um blefe, só por causa da eleição. Isso por causa de uma coisa simples. Eu fiz uma declaração
prestando solidariedade para o Genaro, se ele eleito, eu faria aquilo lá. A partir do momento que você pede garantias, eu simplesmente pedi para o Palmeiras me pedir isso. Documenta, olha, nós vamos tentar um acordo, então eu necessito dessas informações. Mas pera, o cara mandar um e-mail, um conselheiro que é advogado da situação, mandar um e-mail perguntando isso para mim, eu falo, meu amigo, eu falei, carta timbrada, da mesma forma que eu mandei para você. Eu mandei um documento bancário, entendeu? Eu falei assim, então, vocês têm que mandar uma carta dizendo exatamente que a Blackstar pode ser absolvida como um potencial patrocinador, que eu deixei bem claro para eles que não é a Blackstar que vai ser beneficiada, isso aí está em e-mail trocado. Eu nunca falei que a Blackstar seria a patrocinadora. Eu deixei bem claro na primeira entrevista que eu dei, a Blackstar é dona do ativo, onde eu vou, o beneficiado, eu vou apresentar na oportunidade se acaso acontecer alguma coisa. Eu estou mostrando uma empresa que tem um ativo de 1 bilhão de euros. Entendeu? Então, quanto isso, nós estamos falando praticamente de 20% do patrimônio da empresa. Ah, mas a empresa tem 5 mil dólares Isso. de PL lá, entendeu? Ô, meu, que mundo que você vive? Se você pegar o Itaú tem lá 2, 3 milhões e fatura 3 bilhões de lucro líquido cada semestre, cada trimestre. Eu falei, oh, que mundo que você vive? Se você tem uma empresa SA, ela não tem uma declaração dessa, eu tenho um patrimônio. Só se ela juntou e fez isso para poder alavancar outras coisas. Aí é outro tipo. Mas qualquer empresa que você abre, que você vai iniciar, que é o sistema financeiro, ou que, no caso, se pega qualquer banco, a declaração que ele está lá de patrimônio líquido inserido no sistema é mínimo, porque ele tem que fazer depósito dentro do Banco Central para ele poder ter direitos a alguma coisa. E não é no PL dele, é lá no depósito calcionado, aí entra de custódia. É isso que é o sistema financeiro. E o pessoal não sabe, não entende, parte é muito ignorante, porque não teve informação nenhuma sobre isso. Então, é importante deixar claro o que a empresa é, o que ela detém de ativos que foi utilizado na época. Um ponto. O que foi utilizado de desculpa foi coisa falsa, por isso está sendo processado. E agora a Leila desenterrou um morto com muita vida, né? E aí botou o negócio. Eu fui áspero, até em algumas palavras. É o meu jeito. Eu não vou mudar meu jeito para nada. Eu vou completar 63 anos agora, dia 7. Daqui Você tem praticamente receio dela te 3 meses. processar, Rubinei, pelo vídeo que ficou vinculado? Você tem receio dela te processar? Não, vai falar, processar em quê? Entendeu? Que eu falei que é uma financeira fundo de quintal, eu pego um monte de agência que é fundo de quintal e mostro. E outra, a repercussão que teve dentro da fala dela, ela foi bombardeada de todo o setor, de jornalista, da mídia, até os caras que comem pizza com ela, que vai lá, que já foi lá no Fazano com ela, a própria turma que está dentro do Palmeiras, que é situação junto com ela, criticou a fala dela, todo mundo, o Paulo foi bem direto nessa questão de não misturar o Palmeiras com a idiotice das falas dela. O Paulo Setão lá da Mancha foi bem também áspero, né, nas palavras, chamou ela de um monte de nome, tem os seus motivos, porque deu uma grande abertura para ela também, apoiou ela na maior necessidade dela, que precisava ter principalmente a Mancha do lado dela e a outras duas para a torcida. Ela investiu lá, investiu, mas a Mancha deu resultado. Ela investiu e a Mancha foi campeã, entendeu? E não foi uma vez, foi 3 vezes campeã seguida, tricampeã. Parabéns para a Mancha. A Mancha fez um puta de um trabalho na parte do carnaval e mostrou que a torcida é bem organizada mesmo. Então tem lá, o Paulo tem os seus problemas, é o problema dele, ele tem o jeito dele também, é explosivo, vive na torcida, meu. O cara tá na arquibancada, ali você extravasa, ali você grita à vontade, bota ali a mãe de todo mundo na mira. Então, são coisas que não pode misturar. Agora, eu vou entrar no jogo novamente mediante essas confirmações que ela acabou de falar novamente. Se eu não for reeleita, eu saio do Palmeiras. Boa sorte, Leila. Você já ganhou bilhões com Palmeiras.
e nós temos bilhões para colocar no Palmeiras, não tem problema nenhum, entendeu? Se o Palmeiras aceitar isso. Tem lá o pessoalzinho que ficou puto com meus comentários na época lá, meu filho, eu tenho que me defender. E a defesa, às vezes, são palavras que o outro lado não quer ouvir. E utiliza elas de má fé, porque eu, assim, se alguém me entrar com processo contra a minha pessoa ou contra qualquer desonra que eu cometi, alguma coisa, se sinta à vontade. Só que toda ação tem uma reação. E já pergunta para o teu advogado, você sabe o que é reconvenção numa ação judicial? Então, é melhor você já saber o que é uma palavra dessa dentro do setor judiciário. Porque não basta você simplesmente processar uma pessoa por dano, você tem que provar, entendeu? E a prova, ela vem de histórico depois. Quando você pede reconvenção, você tem que provar o início. Se você provocou alguma coisa, você será condenado. Se eu provar que você gerou toda essa demanda para poder ser beneficiada, porque o juiz ali, às vezes, ele recebe um processo, e o processo simplesmente ele vai analisar aquilo que está em mão dele. Então, você pede reconvenção para poder justamente explicar o histórico. E aí muda tudo, né? Então, as pessoas têm que tomar cuidado referente a isso. E por isso que eu tomei alguns cuidados referente na época, quando o Gagliotti apareceu com aquele documento. Aí, Rubens, você estava falando de cortei agora, porque a gente teve que trocar até para o pessoal entender. Mudou a imagem e tal. É porque eu tive que mudar aqui a gravação. O Rubens estava falando, aí o Gagliotti tinha mostrado o patrocínio, estava contando aí, só para você retomar, por favor, Rubens. Sim, deixar bem claro assim, as pautas principais para poder não misturar as coisas. Houve a participação da conversa com a W Torres, houve o contato através de pessoas que eu conheço do setor de agronegócio, que foi um dos conselheiros que eu acabei conhecendo, ele que apresentou para o Paulo. O Paulo mostrou toda a necessidade baseado na conduta das reportagens anteriores que a Leila identificou isso dizendo que se o Gagliotti perdesse, ela estava fora. Então, logicamente, a oposição mostrou ali outro itinerário e foi procurar o melhor para o Palmeiras, entendeu? Como qualquer situação varia. Houve um grupo muito forte, bancado pela Leila, lógico, entendeu? Mostrando uma realidade diferente. Algum dos conselheiros optou por isso, boa sorte, entendeu? É um direito deles, mas mediante tantas coisas que aconteceram no Palmeiras, para esses conselheiros, entendeu? Que às vezes estão muito tempo no Palmeiras e que não produz nada. Está na hora de dar espaço para quem realmente olha o clube com visão, entendeu? Seja um pouco mais visionário e não seja viva do passado, entendeu? O passado a gente gosta de ir lá na sala de troféu do Palmeiras e ver o glamour do Palmeiras e encher mais ela. Não ficar lá que o Palmeiras foi. Não, a gente tem que levar isso adiante. E é para isso que eles estão lá. Organizar melhor o clube, para o clube estar sempre participando dos grandes campeonatos. Eu falo de boca cheia. Uma coisa que eu vou falar. Se eu colocar o patrocínio no Palmeiras, o Palmeiras vai ser bicampeão mundial. Eu sei que o campeonato é muito questionado de 51, em 52 o Fluminense foi também campeão das mesmas, não tanto quanto da maneira que foi organizado em 51, mas em 52 o Fluminense teve esse êxito, não teve a quantidade de clube pesado que teve, que o Palmeiras passou, a gigante Juventus, que eu torço para a Juventus lá na Itália, ser filho de italiano. Eu guardo muito meu pai, que era parmeirense, entendeu? Eu me lembro que eu, com 16 anos, eu tive no palestra, assisti o Palmeiras ser campeão do Paulista, pela última vez, depois nós passamos uma fase violenta. Então, eu me lembro muito bem, meu pai era aquele italiano que ficava com o radinho, não gostava de ver a televisão, mesmo tendo a televisão, ainda passava alguns jogos naquela época. Meu pai, infelizmente, eu perdi ele em 81, ele viu o Palmeiras ser campeão em 76 e só depois, só nervoso. Tive em 77, junto com o meu pai, no Morumbi, torcendo para a nossa macaquinha de Campinas, que é aquela lambança que o Rui Rei fez lá, entendeu? Apesar que o Corinthians tinha um grande time também,
mas o Corinthians é de uma fila de 23 anos, entendeu? Por mérito também, lógico, mas na Macaquinha tinha uma seleção, entendeu? Naquela época. Quem não lembra de Dicá, Carlos, entendeu? Então, como também o Guarani. Eu gosto muito dos dois times de Campinas, o Guarani e a Ponte Preta. Eu torço para os dois, eu gosto de ver esses dois times sempre bem. Infelizmente, a Macaquinha está na beirada da degola, o Guarani está lutando para poder entrar no G4, está difícil, entendeu? Mas acredito aí que pode ser que os dois consigam algum êxito ainda, tem um tempinho aí. Mas, assim, a parte principal, Fred, que é importante as pessoas saberem, o investimento para um contrato desse tamanho tem as possibilidades. Lógico que eu vou analisar muito o que está acontecendo no país hoje, se é viável fazer um investimento grandioso, apesar que isso é para o ano que vem, e só vai começar em 2005, se acaso isso vier a ser assim, tiver êxito, né, nessa negociação. Não acredito que a Leila vai abandonar o barco assim de uma hora para outra, entendeu? Até terminando desse contrato, 24. Mas a pressão que ela tá sofrendo, que ela sofreu por causa dos comentários dela, então isso aí vai criar raiz muito forte e negativa para ela. Uma hora ou outra ela ia se entubar, entendeu? Ia com os comentários dela. Então, há sim o interesse de viabilizar alguma coisa nesse sentido para o Palmeiras. Eu não tenho, assim, grandes interesses hoje, porque o Corinthians, no caso, o Andrés, ele veio em Campinas conversar comigo, junto com o Rosenberg. Você vê, assim, a diferença de um presidente do clube como o Corinthians, porque um desembargador, amigo da gente, entendeu, que é conselheiro também do Corinthians, na época, não sei se ele ainda é, ele que falou, Andrés, vai lá, puta, de repente é um puta negócio pro Corinthians, não sei o que lá. Ou na hora, no outro dia, ele teve em Campinas, velho. Sabe, eu achei assim, ele honrou o Corinthians, porque ele saiu do ambiente dele e veio em Campinas conversar comigo, sabendo de todo o bafafá que estava acontecendo. Isso não foi só esse. A turma do Flamengo, os pessoal que agencia lá, que tem uma afinidade com o Flamengo, os caras vieram em Campinas. Eu me reuni com o pessoal em Campinas. Eles pagaram a passagem para eu e meu advogado ir para o Rio de Janeiro. Nem isso eu paguei para ir para o Rio de Janeiro. Fui lá na Gávea, conversei, conheci o Bruno. O Bruno me deu uma camisa que está guardada com muito carinho. Entendeu? Tenho muito respeito pelo Corinthians e pelo Flamengo. Como qualquer outro time, a gente zoa, sacaneia, eu tiro sarro pra caramba. O Palmeiras, quando perde, eu sou o primeiro a zoar, porque eu não dou chance para corintiano e São Paulino ficar me atazanando, entendeu? É uma coisa, amo o verde, entendeu? Então, também a empresa, essa cor é predominante, entendeu? Dentro da isso. Então, vem a favor até com o Palmeiras, entendeu? É uma coisa que está dentro da estrutura do Palmeiras, até a cor. Então, tudo aquilo que foi conversado, Fred, existe a possibilidade, mas essa possibilidade tem que ser muito bem analisada hoje. Eu não vou entrar de sola como eu entrei, entendeu? Eu vou me preparar muito bem. O Genaro, eu estou com contato com o Genaro. O Genaro, ele me passou o link que você, assim que ele falou com você, por conta que ele citou até a empresa que foi contratada pelo Palmeiras para poder pesquisar, investigar a minha vida, do meu sócio, do outro sócio, Hong Kong, tudo, quebraram a cara, né? Entendeu? Porque não foi empresa brasileira, foi uma empresa americana que foi contratada e o laudo não foi favorável daquilo que eles imaginavam, então não teve divulgação. Ninguém falou nada, né? Se tivesse então, é muito importante, palmeirense, vocês estarem cientes que o Palmeiras, através do Gagliotti na época, mandou, ordenou, pagou pelo dinheiro do Palmeiras uma empresa americana para investigar a minha vida, investigar a vida dos meus sócios nos Estados Unidos, a Black Star em Hong Kong, o ativo no HSBC, e quebrar a cara. Eles se lascaram todinho, porque o relatório deu tudo positivo. Então, eles não divulgaram nada. Uma entrevista que o nobre Fred fez com o Genaro agora, poucos dias atrás, que hoje é domingo, exatamente 1h30 do dia 29, onde o Palmeiras teve 1-0 lá com o Bahia, foi um jogo que ele poderia abrir
um placar melhor, jogou muito bem. Não sei por que o Palmeiras desacelerou durante um tempo, era para estar lá mais tranquilo na tabela, mas é futebol, a gente não pode entrar no mérito do bastidor, porque algumas coisas acontecem que a gente é melhor não saber. Então, são coisas que da parte do patrocínio, se a Crefisa ou para o Vasco, que ela é vascaína declarada, que o marido dela está apoiando o Pedrinho lá no Vasco, e conforme o nobre campineiro aqui também, que não é nem campineiro, mas como ele jogou aqui na Ponte no Guarani, e foi um jogador craque no Palmeiras, um tal de Neto Ferreira. O Neto fez um golaço de cabeça contra o Corinthians, que é o gol mais lindo que eu vi na minha vida. Fora a assistência de trivela que ele deu do lado direito, que entendeu? Eu vi nesse jogo o Veloso fazer 3 defesas fantásticas, porque o Veloso nessa época era um baita de um goleiro, entendeu? Então, eu tenho muito assim, o Neto fala aquelas bestalhadas todas assim, mas eu gosto muito do Neto, entendeu? Apesar que ele só fala do Corinthians, entendeu? Porque ele fala uma coisa do Palmeiras e fala 10 do Corinthians. E, às vezes ele mete o pau 10 vezes no Palmeiras e glorifica o Corinthians. Então, mas uma pessoa assim que já fez alguns comentários referente a isso, que foi muito bem direcionado. Uma das personalidades que eu admiro muito como jogador do Palmeiras foi o Edmundo. É o meu querido como jogador, porque ele é explosivo como ele não segurava, é um puta jogador do caramba, e ele falou numa entrevista, não sei onde que foi, não me lembro qual a emissora, se foi SPN, não, ele levantou uma lebre muito forte da parte de politicagem dentro do Palmeiras, que ninguém rebateu, porque sabe que é realmente uns problemas sérios que acontecem no Palmeiras, mas, enfim, o que eu falo para a torcida do Palmeiras se houve alguma palavra da minha parte que foi mal conduzida até na parte da mídia, ou de alguns blogs que questionaram, que fizeram, talvez pegaram alguma informação aqui, outras não montaram uma coisa e divulgaram. Eu sou palmeirense desde quando nasci, porque minha família inteira é palmeirense. Meus filhos é palmeirense, por ver eu ser palmeirense. Eu nunca coloquei, tudo bem, quando nasceu, eu coloquei ele tudo de verdinho, entendeu? Mas eu não vai ser palmeirense, sei que lá. No entanto, a minha filha, por a mãe dela, eu tenho 2 filhos com uma pessoa que são palmeirenses, e minha filha optou por ser corintiana, porque a mãe dela é corintiana, entendeu? Meu cunhado, que sempre teve presente, é corintiano. Entanto, o Andrés, a minha netinha, que é filha dessa minha filha, o Andrés me mandou uma camisa autografada com a data de nascimento da minha netinha, entendeu? Tudo lá na camisa do Corinthians, que eu entreguei para minha filha, fez um quadro lá, entendeu? Está no quadro da minha... Ótimo, entendeu? Eu acho assim que futebol, a gente brinca, sacaneia, tem que ter paz, entendeu? Eu acho assim que essas discussões, às vezes, entendeu, não acarreta nada. Eu acho bacana a pessoa sofrer, mas, assim, agredir, não. Eu acho que esse tipo de agressão a gente tem que limitar ela. Deve-se usar para você defender o Brasil, defender um país seu, não um time de futebol. O time de futebol a gente tem que torcer na alegria, na tristeza, entendeu? Brincar, sacanear, como a gente faz com o Corinthians. O Corinthians, ele tem grande chance de cair ainda, entendeu? E se cair, ó, entendeu? A gente vai descascar o alho, velho, entendeu? Sem dó, porque nós já passamos por isso, entendeu? E o Vasco, pelo jeito, está no mesmo caminho. Então, boa sorte, Crefisa, lá com o Vasco na 2ª divisão, porque aqui em São Paulo, eu acho que está difícil, entendeu? A recuperação financeira, buscar tudo isso aí de novo. Então, tem que ir para outro estado. Então, eu particularmente não tenho nada contra a Crefisa, não tenho nada contra a Leila. Eu acho que algumas palavras foram colocadas mediante o ato de arrogância, a maneira da fala, a prepotência, menosprezo por uma empresa que foi apresentada, e se você não quer, adeus. Você não tem que ficar levantando... Agora, você parece, entendeu, que está com saudade do ex, vai ficar falando para o marido do ex,
é a mesma coisa, entendeu? Então, fim de papo disso aí. Os advogados estão analisando seriamente para poder buscar uma reparação referente, eu acho oportuno, porque a pessoa que está dentro de uma posição, ela tem que tomar cuidado, tanto que tudo que eu falo, eu não monetizo, porque eu passo para os amigos no WhatsApp, para grupo, eu faço questão de algumas palavras não ser ditas, porque justamente a partir do momento que eu estou dando as entrevistas para você, você é um jornalista, você aí vai tirar proveito de uma situação dessa, então, automaticamente, se eu falar alguma besteira aqui, e agredir alguém, ou falar mal, ou criar danos do outro lado, logicamente, essa pessoa tem todo o direito de pedir reparação. É uma que eu não tenho que falar isso aí. Eu tenho que mostrar exatamente o que aconteceu. O Gagliotti está sendo processado depois de 3 meses, 4 meses que aconteceu o evento. Eu preparei bem referente a tudo isso aí. Os advogados pesquisaram bem tudo, a parte para poder, assim, a gente não ter problema nenhum. Ele se esquivou, tanto que ele foi, no processo que ele entrou para poder se defender, o juiz indeferiu, deu que não procede, ele perdeu isso aí mostra que realmente ele trouxe muitos danos até para o Genaro, principalmente para o Genaro, para o Paulo Nobre, que é uma figura exemplar dentro do Palmeiras. Você danificar a imagem de um cara como o Paulo, eu acho que todo torcedor do Palmeiras deve muito para o Paulo Nobre. Se o Palmeiras é hoje o que é, a gente deve a estratégia que o Beluso fez, mesmo que algumas coisas estavam erradas, que foi discutida, mas não importa. Hoje nós temos um baita no estádio, é uma casa de show, entendeu, do Palmeiras, e a gente deve agradecer ao Beluso. O Beluso, eu tive com ele, na casa dele, almocei com ele, é uma pessoa que foi muito educada comigo, ele é educado, ele tem faculdade aqui em Campinas, eu conheço, tem pessoas que estudam aqui na faculdade dele, não sei se ele faz parte ainda, mas acompanho aqui que ele sempre foi dessa área. A única coisa, assim, que os comentários, às vezes, não dá tempo de rebater todos, porque os caras estão fechado, num grupo fechado. Então, a minha palavra é para os palmeirenses, não é para conselheiro, não é para quem está hoje no poder, oposição. Eu vou apoiar o Genaro. Se o Paulo não se assim, tiver alguma maneira dele ser o candidato, eu não sei não se... tem como. Não tem como, né, Ronei? Porque, assim, ele tem que voltar a ser conselheiro. Para ser conselheiro não é eleição ano que vem, ele não tem nem condições de tentar. Então, assim, uma coisa, se ele quisesse, profissão que ele não quer, mas vai levar anos para conseguir. Eu acredito que o Paulo vai apoiar, a minha palavra. Eu não sei o que está acontecendo no bastidor, mas pelo que aconteceu no passado, eu acredito que hoje está bem claro que o Paulo entrou na parada, botou a cara agora para bater, porque ele é palmeirense mesmo, ele chora pelo Palmeiras. Então, eu acredito que o Paulo vai apoiar o Genaro, vai fazer um trabalho diferenciado, como ele não fez na outra oportunidade, mas mesmo ele não tendo botado a cara no início, o Genaro teve pau a pau. Isso quer dizer o quê? Que o próprio associado tem dúvida referente a essa gestão, porque se fosse unânime, o Gagliotti teria ganho uma situação expressiva na primeira eleição, não na reeleição, porque não teve, ele praticamente foi candidato único. Agora, da Leila, você vê que houve, por tudo que foi feito, por todo o glamour que ela mostrou de poder, você vê que o associado teve um pouco de receio. Mas, agora, se realmente o Paulo abraçar a causa, defender o Palmeiras, entendeu? Mediante a oportunidade clara para o Genaro. O Genaro, para mim, é uma pessoa, além de muito educado, uma pessoa sensata. Se as pessoas que estão assistindo essa bate-papo com você, se puder ver o áudio que você fez, a entrevista que você fez agora, poucos dias atrás, com o Genaro, para conhecer o Genaro direito, a maneira, o jeito que ele é uma pessoa dinâmica, empresário, entendeu? Um cara honesto, está no Palmeiras por ser palmeirense, não por outro motivo. Ele quer ser para poder ajudar o Palmeiras.
Ele não quer ser presidente para poder entrar na história. É diferente. O Genaro tem outro perfil. Diferente de alguns que tentaram, mas, infelizmente, não tem estrutura para poder botar a cara. Porque se precisar de bolso, tem que ter também. Um presidente não pode ser só o cara, entendeu? Um clube como o Palmeiras, principalmente, pode passar por sistema, por alguma coisa. A gente não sabe se o mundo teria um colapso, alguma coisa. Então, nós precisamos ter muito poder aquisitivo para poder sustentar um clube desse. Então, não adianta a gente, olha, você que é associado, eu vou me manifestar para todos vocês, que são quase 10 mil associados. Pode aguardar que, se realmente o Genaro entrar, eu vou entrar como cabo eleitoral direcionado. Eu vou conversar com os associados, vou fazer um negócio, eu vou pedir permissão para o meu filho, que ele fez um trabalho de arte que custa caro. Eu pedi para ele fazer um do Palmeiras, para poder a gente mostrar o quanto a gente ama o Palmeiras e os associados, sabe, um vai ganhar essa medalha. Então, eu vou mostrar, se ele me permitir, eu vou mandar para você colocar aí no final, entendeu? E mostrar. Eu acredito que o Genaro ganha independente de Crefisa. O Palmeiras não precisa de Crefisa. O Palmeiras não precisa, praticamente, de patrocinador nenhum. O Palmeiras precisa fazer com que os associados, os palmeirenses, ou as pessoas que estão hoje na diretoria ou na oposição, vê o clube em primeiro lugar. Tem que parar de ego. Esse negócio de ego tem tempo limitado. E se fizer errado, aí a história te elimina de vez. Então, eu sei que eu vou ficar na história do Palmeiras, porque foi uma coisa que mexeu num patrocínio grandioso. Isso daí é muito bom para o Palmeiras. Foi como eu disse uma vez que saiu lá num jornal, numa mídia. O que eu estou fazendo para o Palmeiras é por bem para o Palmeiras. Isso é ótimo ter acontecido isso aí, porque mostrou o tamanho do Palmeiras, exatamente o tamanho que ele é. Porque, de repente, pode chegar agora aí um patrocinador, tá, eu coloco 150 milhões aí, entendeu? Toma aí, a Crefisa, se ela quiser ficar, ela tem que cobrir. Ela não tem que, eu tenho aqui os meus conselheiros que eu vou, não, Palmeiras primeiro. É isso, e ponto final. Então, Fred, eu agradeço, sabe, o bate-papo foi bem assim, deu para poder mostrar os pontos. Rubem, só aproveitando, se tiver algum... Sim, se você tiver algum questionamento... Eu vou querer aproveitar. Caso realmente a Leila abra concorrência para patrocínio, você vai entrar para essa concorrência? Você falou a respeito do que você pensa e tal, mas aí se ela abrir realmente para concorrência para patrocínio, você vai entrar? Foi aquilo que eu deixei, já até fiz esse comentário. Se acontecer o Genaro... A condição é o Genaro. O Genaro você a única pessoa que eu vou apoiar para colocar, entendeu, uma situação financeira dentro do clube vai ser o Genaro. O Paulo não pode, a segunda pessoa é o Genaro. O restante eu não tenho interesse, entendeu? Porque eu vejo que eu não tenho contato, entendeu? Então eu não posso, assim, eu vou apoiar alguma coisa assim. Agora, o meu apoio será da parte de colocar uma estrutura financeira. Então, aí a gente tem tempo suficiente para poder analisar, entendeu? Eu estou retornando agora para os Estados Unidos, vou ficar lá até janeiro, talvez até mais. Eu estou estruturando outra parte lá da empresa, que é da área de bioenergia, que realmente será essa empresa que pode ser a beneficiada, porque faz parte de uma situação sustentável. Para você ter uma ideia, eu quero deixar uma outra informação que eu acho que era muito importante. O Palmeiras, se acaso tivesse feito essa negociação, como eu também sugeri na época, eu não preciso tirar a Crefisa, a gente entra ali na manga, alguma coisa, a gente bota mais dinheiro, entendeu? Mas ela não quis porque sabia que abriu uma brecha e lá na brecha eu ia aumentar o negócio, né? Mas não era interesse disso, o interesse era colocar energia limpa no único estádio do mundo.
De graça para o Palmeiras, entendeu? O Palmeiras, eu ia fazer um marketing em cima disso aí. Então, eu ia fazer um contrato de 10 anos junto desse patrocínio, incluindo 10 anos de fornecimento para o clube de energia limpa, gerada, e isso a empresa patrocinadora. Então, a gente ia dar essa oportunidade de ser um único clube, pelo menos que eu conheço. Tem aí alguns que têm placa fotovoltaica, não. Estou falando 100% de energia limpa, sem colocar fotovoltaica em lugar nenhum. Então, é uma coisa assim que o Palmeiras ia ter uma história dentro, sabe, do seu histórico, né, do teu Wikipédia lá, entendeu? Mais uma informação que é sugestiva, porque nós precisamos muito de energia limpa no mundo, a gente precisa mudar isso aí. E através de um marketing desse, que tem aí, só o Palmeiras tem 20 milhões, acontece que o Palmeiras joga com o Corinthians, joga com o Flamengo, joga com o Grêmio, com o Inter, com o Atlético, um monte de time, o time do Nordeste, entendeu? Então, isso leva esse conceito para tudo quanto é lado, e é importante as pessoas interagir. Eu não lido com gente que não tem dinheiro, entendeu? Eu não consigo, pessoas que não têm dinheiro, eu ajudo, sabe? Eu faço questão de ajudar. Eu não fico lá usufruindo disso aí. Então, é diferente de você ter um patrocinador que necessita de aposentado para poder cobrir investimento em clube, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tudo tem limite. Diferente de algumas casas aí que estão hoje de aposta. Então, não, o cara está fazendo alguma coisa para poder levar vantagem. Se ele perder, o problema é dele. Aí é aposta, entendeu? Se tem alguma coisa. Mas agora, eu acredito assim, sabe, que tem algumas coisas que deveria ser limitado dentro do patrocínio para poder não manchar ao clube. Para não manchar o clube. Eu falo isso porque existe um processo claro, público, que a FAN não foi comprada, ela foi, entendeu, transferida de CNPJ para CPF, o patrimônio, e dela ser absolvida para esse grupo que está aí, entendeu? Então, para quem sabe da história, é muito chato isso aí, você ter na manga de um time, de um clube centenário como o Palmeiras, e às vezes ser questionado. Não chega aquele problema que já houve lá no Corinthians, entendeu? Que houve intervenção até da Polícia Federal, processo, entendeu? Isso não é legal, entendeu? Não acho bacana isso aí. Mas, se tiver essa oportunidade, Fred, terminando a tua pergunta, claro, se tiver uma oportunidade, eu vou conversar com o Genaro, vou apresentar uma forma, vou chamar o Paulo é trade, o Paulo conhece muito bem o sistema financeiro, eu coloco isso numa escrow account, entendeu? Que é uma conta onde as duas partes têm acesso visível, e a gente trabalha. Aí não tem problema nenhum, porque aí depois aí o Genaro esfrega na cara de todo mundo aí, e ponto final. Aí, meu filho, aí pode ir para o Vasco, não tem problema nenhum, pode ir para o Corinthians, pode ir para onde ela quiser, pular o muro, que eu ouvi um cara lá do São Paulo falar que a Crefisa ia patrocinar o São Paulo. É bom, já teve muita gente que pulou o muro, vai mais um, entendeu? Só que ele vai com dinheiro, pelo menos, entendeu? Mas, assim, fora tudo isso, a Crefisa em si foi importante no início do Palmeiras, a gente não pode deixar de dar o mérito, houve sim um investimento favorável para o Palmeiras, foi numa necessidade grande, houve um patrocínio muito bom na época, então, dentro dessa conduta, eu tenho que parabenizar a Crefisa referente a tudo essa parte. Eu só deixo de parabenizar a partir do momento que ficou bilionária e o interesse foi para dentro do clube, e do clube se tornou quase uma SA para o grupo Crefisa. Aí é complicado. Aí está mexendo com uma estrutura que do pior do palmeirense que não liga para o time não ia querer uma coisa dessa. O clube é clube e tem que continuar clube. O Palmeiras não precisa de uma empresa para falar assim, eu quero comprar o clube, tá? Você vai comprar o clube, vai dar o dinheiro para quem? Entendeu? Para 20 milhões? É esses que mantêm o clube. Então, é um conceito que as pessoas não conseguem, acha que vai dando nó, dando pernada, catando na mão grande, entendeu? Diferente do Cruzeiro, que o Cruzeiro chegou numa situação que precisava de dinheiro. Então, o investidor se tornou membro, sócio de uma parte do Cruzeiro. E é isso que o Ronaldo está fazendo, estou torcendo por ele. O Ronaldo é um ícone para a gente, entendeu? É um grande investidor também. Então, nessa parte,
eu deixo bem claro, tem para o Genaro, se as condições forem favoráveis dentro de uma estrutura no qual eu imagino que eu posso ser beneficiado agora. Até então, foi uma sugestão que poderia acontecer ou não, entendeu? Foi um tiro no escuro, entendeu? Eu estava brincando com uma política, eu tenho um passado que às vezes me traz problema. Eu derrubei uma ministra do PT em 2010, da Casa Civil ainda, então eu fui bombardeado pra caramba. Então, tudo da minha vida foi virado de ponta cabeça. Então, de lá para cá, eu optei ficar mais nos Estados Unidos, criar meus vínculos para lá, investir aquilo que eu tinha de conhecimento, gerar mais negócio, entendeu? Então, hoje eu tenho alguma situação financeira dentro da estrutura de garantias, não que eu seja um cara bilionário, entendeu? Longe disso, mas porque a gente não é... Eu vou deixar para os meus filhos, eu tenho 3 filhos e uma netinha, entendeu? Que é corintiana ainda, mas eu vou mudar isso aí, eu vou mudar. Agora, eu vou deixar para meus filhos, não vou deixar para cachorro, entendeu? Não vou deixar para, entendeu? Para clube, para isso aí. Longe disso. Essa época aí de deixar para casa de misericórdia, meu filho, daí é conversa de padre de vigário, né? Entendeu? Então, vamos falar em coisa certa. A empresa, ela é sadia, ela está estruturada. Para quem quiser comprar um avião ou comprar turbina para colocar em algum lugar, para quem quiser isso, é só entrar em contato. Eu depois vou passar o link aí, o site da minha empresa para o Fred, se ele quiser divulgar. Então, eu acho interessante vocês clicar lá, para vocês verem que não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, eu não tenho avião, viu, gente? Deixar bem claro isso. Eu não tenho avião. Então, se vocês quiserem, eu fabrico. Mas é isso aí, Fred. Tem mais alguma coisa que eu possa esclarecer para você? Só isso é importante, né, Gabriel? Assim, você falou, né? O Gagliotti ainda agora vai ser citado, que até então não estava sendo citado, e a Leila, você está estudando uma possibilidade de processo. É esse ponto, e aí, o que você espera para frente agora? Você espera agora uma calmaria? Você não espera? Eu acho mais importante, mesmo quando você busca a justiça para pedir uma reparação, às vezes, nem sempre a pessoa faz de boa fé isso aí. Eu estou fazendo mediante a muita fé, porque foi coisas que foram declaradas pela mídia, sabe, foram divulgadas dentro de grandes blogs, grandes jornalistas, entendeu? O comentário de uma presidente de uma instituição como o Palmeiras. Então, nós não estamos falando de um clube da periferia de qualquer cidade. E o presidente lá estava nervoso, mandou todo mundo para o inferno e é diferente. Pô, nós estamos falando de coisa de faturamento de 1 bilhão anual. Então, eu achei esse tipo de estrutura, a gente tem que tomar certo cuidado. E quando você pede uma reparação, é porque a fala dela, ela conseguiu levar isso para 100 milhões de ouvintes. Porque não foi só o palmeirense que ouviu isso, foi o corintiano, São Paulino, Santista, o atleticano, o cara do esporte, Santa Cruz, o de Sampaio Correia, entendeu? De Pelotas, lá do Brasil. Quer dizer, o Brasil inteiro ouviu esse comentário. Então, nada mais justo de eu não deixar um comentário desse ser invasivo e não pedir reparação e a verdade. A Blackstar existe, tanto é que a própria instituição contratou uma empresa americana para poder saber se era verdade. Então, baseado nisso, a Leila, eu acho que ela foi muito assim, sabe? Eu acho que faltou um pouco ali de gente profissional do lado dela e redigir alguns textos para ela poder falar, olha, se limita nisso aqui, Leila. Eu sei que você tem o teu ego, muitas coisas que ela falou, ela tem razão, não foi o comentário inteiro, a entrevista inteira, ela estava totalmente equivocada. Eu acho assim que a penalidade dela foi 3 para mim, ela criticar a torcida, chamar de câncer e achar que o Palmeiras começou em 2015, entendeu? E ela menosprezar um investidor. Ela não me conhece, ela não sabe de porra nenhuma da minha vida, entendeu? O que ela pesquisou foi o que é falado para ela. Toma cuidado, o cara é bandido, entendeu? Isso que é divulgado para ela. Ela não se perde tempo. Essa mulher não sabe nem fritar um ovo, entendeu? Então, eu acho assim que eu cozinho muito bem, graças a Deus. Eu nasci pobre pra cacete. Eu me honro muito onde eu cheguei.
São poucas pessoas que conseguem sair de onde que eu saí, chegar onde que eu cheguei. São poucas pessoas. Eu passei fome na minha vida, eu tive problema, perdi meu pai cedo, e nem por isso afetou minha vida. Eu continuei, entendeu? Eu não fumo, sabe? Não tenho vício nenhum. O único vício que eu tenho na minha vida é ser espontâneo, beber vinho todo dia, que eu tomo mesmo. Essa noite eu tomei 2 garrafas e dou bom vinho. Não bebo porcaria, não. Então, são coisas que as pessoas, às vezes, olham, mas ele pegou uma palavra, eu acho muito, igual lá, teve o nosso ex-presidente, às vezes falava um monte de verdade, e o outro lado não gosta de ouvir, e aí critica, olha, qual o cara que está respondendo é um puta de um pilantra do caramba, quer dizer, então é a mesma coisa, eu acho importante, sim, você ser o que ser, seja aquilo que você gosta de ser, e o importante é a gente ver o Palmeiras como uma forma assim, olha, o Palmeiras, ele é a única, para o palmeirense, hoje, talvez é a única felicidade que nós temos quando o Palmeiras nos traz a alegria de vitória, e alguns títulos. Porque nós estamos passando um processo muito difícil no Brasil, a recessão está diminuindo, então o futebol é uma coisa bacana, eu acho bacana discutir o futebol, mas a gente não pode esquecer que dentro de tudo isso existe estrutura financeira, existe interesse financeiro, e um deles, eu deixo bem claro, eu não preciso divulgar minha empresa do setor de energia, eu não preciso patrocinar pela Eco Aeronautics, que é a empresa de fábrica de turbina e avião, estampar no Palmeiras, porque o torcedor que compra isso, que é palmeirense, é meia dúzia, 20, 30, 40, 50, nego, que utiliza esse tipo de serviço, ele está cagando e andando para isso aí. Agora, eu acho importante você divulgar e mostrar uma outra coisa, uma empresa estruturada dentro do setor de energia, divulgar para o simples cidadão, olha, isso aqui é maravilhoso, porra, meu, a gente precisa mudar, a gente precisa utilizar a garrafa PET baseado em polímero sustentável, da biodiversidade. A gente não pode mais utilizar isso do petróleo. O petróleo foi uma das causas maiores que tivemos hoje, sempre tivemos no mundo, por conta do petróleo. Então, isso aí tem que mudar esse conceito. Então, baseado nisso, seria importante apresentar a empresa de bioenergia para poder mostrar assim, olha que maravilha, o que eles fabricam é isso daqui, e você divulgar, sem interesse. Eu não tenho interesse, porque você consome isso todo dia de outras empresas que divulgam, não a minha. Mas é importante você falar exatamente disso. Então, eu espero assim que ter contribuído. Obrigado de novo pelo convite, Fred. Foi muito importante alguns pontos. Eu sei que você vai verificar e dar uma olhada em alguns detalhes, entendeu? Redigir. Se algumas coisas que foram faladas em duplicidade, elimina, entendeu? Para ficar mais curto. Mas, assim, eu assim, na minha análise, eu acho que assim, de ponta a ponta tem que liberar. Porque é legal, entendeu? Porque não tem falha, não tem edição, aí não tem... Não, pode ter certeza que vai completo, é importante, e mesmo que uma coisa ou outra possa se tornar repetitivo, mas é sempre bom deixar claro. O importante é a mensagem, sempre deixar bem claro, para que todos que estão acompanhando entendam, e aí quem assiste tudo, tire suas conclusões. Aqui está aqui para mostrar todos os lados. E era muito importante o Grêmio que eu conseguisse, e consegui agora, agradeço a sua atenção mais uma vez, e a confiança de poder falar comigo, para exatamente esclarecer tudo que é importante. Então, um abração, viu, Rubinei? Muito obrigado por atender e boa sorte. Só para terminar, claro. Referente ao objeto que eu falei para você, que eu acredito que todo palmeirense, cara, vai querer esse objeto. Eu vou pedir, eu não vou falar que eu vou te mandar agora, mas eu vou pedir permissão para meu filho, porque ele que fez tudo, ele que organiza isso aí, ele tem a empresa nos Estados Unidos referente a esse tipo de modalidade de produto, então eu investi muito no objetivo dele, que eu acho que é brilhante isso aí. Se ele me autorizar, eu vou mandar para você, e o assunto é esse. Eu vou entrar em contato com os quase 10 mil associados que têm direito a voto. Essa peça eu vou sortear para esses
todos associados. É só para os associados, aquele que tem direito lá, para eles irem votar. Porque nós temos quase 10 mil associados, sempre vai 1.000, 2.000, 3.000. A época que teve mais, virou os 4.000. Então, é um incentivo, porque é uma peça única, laudada, de muito valor, entendeu? Que vai estar assinado por, entendeu? Por profissionais, tudo lindo e maravilhoso, entendeu? Então, na hora que você vê, você vai ficar, pô, que coisa maravilhosa. Você pode ter certeza que é uma coisa fantástica, que não existe. E aí, na oportunidade, isso é para fazer essa abertura do palmeirense. E o meu filho tem o interesse de fazer uma peça maior e colocar isso no Museu do Palmeiras, que tem muito valor mesmo, por causa do o que tem dentro desse produto aí, dessa peça, coisa valiosa. Então, fica aí, sabe, meu convite já para os associados, que eu tenho já e-mail, telefone, que eu consegui tudo isso aí por algumas pessoas que estão dentro do Palmeiras, que têm interesse de ver o clube limpo, entendeu? Sem briga, sem discussão, que a gente não foque só no futebol, mas no basquete, no futebol feminino, na base, em outros eventos, que nós sejamos campeões aí. Ó, as meninas fizeram uma proeza, foram vice-campeã. Eu acho que meteram a mão no Palmeiras, né, com as meninas, porque teve pênalti lá no final que o juiz não deu, entendeu? Então, mas assim, foi um torneio fantástico que as meninas fizeram, entendeu? Parabéns para elas, aproveitando o gancho. Mas é um abraço para todos os palmeirenses. Me desculpe, me perdoa por alguma palavra que talvez alguém transferiu de uma forma errada, transmitiu em outros ouvidos aí, ou escreveu de forma que deu a entender isso aí, mas não, eu tentei fazer de tudo para poder beneficiar o Palmeiras, não era a mim nesse momento. Ninguém mete 200 milhões de dólares aí sem ter um respaldo. Ninguém é louco fazer isso, né? Pelo amor de Deus, ainda mais que eu tenho um histórico de passado que eu sabia que ia levar pancada para tudo quanto é lado. Então, muito obrigado mesmo, Fred. Um abraço para toda a torcida. Eu fico à disposição se tiver mais alguma interesse de você perguntar aí, se acaso dessa divulgação que você fizer, tiver algum comentário, alguma coisa, se você buscar mais alguma informação, sinta à vontade, você tem meus contatos e a porta está aberta, como também estou sentindo, vou ser bem claro e boa sorte na divulgação. Tomara que você consiga aí um grande feito com isso, ok? Ok, eu agradeço ao Rubinei Kikli, que participou aqui do Bola Não Para. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, agradecendo mais uma vez. Um grande abraço a todos, até a próxima.